Pessoal, professor Paulo aqui, e nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês o primeiro roteiro de estudo de 2021. Eu vou estar ministrando a disciplina de Física para vocês, certo? E é o seguinte, nesse primeiro roteiro, eu quero que vocês se atentem a algumas coisinhas. A primeira dela é a data de entrega do roteiro. Pessoal, desde o início, vamos tentar manter os prazos em dias, ok? Conto com vocês. É o seguinte, esse roteiro vocês vão receber, ele é um roteiro interdisciplinar. Vai ter questões de todas as disciplinas, no caso da área de exatas. Vai ter matemática, química, física, biologia. São 5 questões para cada disciplina, cada questão vai valer 1 ponto. No total, serão 5 pontos por disciplina, ok? Então, vamos lá. Aqui está o roteiro de matemática, já falei dele para a turma de matemática. Aqui vem o roteiro de física, a parte de física que é destinada, que eu vou trabalhar com vocês, certo? Aí é o seguinte, alguns conteúdos aqui, talvez vocês tenham algumas dificuldades para trabalhar com ele, mas de acordo com a dificuldade for aparecendo, eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, é o seguinte, na primeira questão, o que vai acontecer na primeira questão? Ela pede para que você vai exigir os seus conhecimentos sobre movimento referencial, principalmente questão de referencial, se está em repouso ou em movimento em relação a algum referencial, tá? É um conteúdo bem teórico, um pouco complicado de se entender, tá? Tem algumas particularidades que você precisa estar atento, mas eu acredito que com uma boa leitura e uma boa revisão você vai conseguir responder tranquilamente essa primeira aí. Mas quando você for responder, se surgir dúvida, eu vou estar disponível para ajudar a você, tá ok? Na segunda questão, ela é uma questão muito simples, a questão 2, tá? A primeira ela é uma questão mais bem elaborada, que pede um pouquinho mais de conhecimento. Já na questão 2, é simplesmente cálculo matemático, tá? Você vai ter que transformar aí horas em segundos, basicamente, tá? Cálculos bem simples, você tem a horas aqui e a resposta pede em segundos. Você vai calcular e marcar a resposta certa, bem simples, tá? Bom, na questão 3, ela pede um conhecimento também característico de física. Se vocês tivessem, não sei se vocês viram física no 9º ano, mas se não tiver em ciências também vocês trabalharam isso, que é notação científica. E é o seguinte, existe uma regrazinha para se trabalhar com notação científica que acredito que eu vou fazer um vídeo explicando melhor essa parte para vocês, tá? Mas basicamente vocês vão escrever esses 3 números aqui em notação científica. Professor, o que é notação científica? Notação científica é o mesmo que potência de base 10. Não sei se isso vai refrescar a memória de vocês, mas é a mesma coisa. E aqui logo abaixo estão as possíveis alternativas para aqueles números escritos em forma de potência de base 10. Eu vou me propor a fazer um vídeo explicando como é que se converte de um número grande, né, vamos falar assim, para uma potência de base 10 ou de um número muito pequeno para uma potência de base 10. Eu vou ensinar vocês a... Ensinar não, repassar isso, que eu acredito que vocês já tenham visto essa parte, tá? Na questão 4, o que pede na questão 4? Pede para você somar basicamente esse valor aqui, 350 quilômetros e 4.010 metros. Cuidado, um está em quilômetros, o outro está em metro. Para que você consiga operar, é preciso estar na mesma escala, tá? A dica que eu dou é converter isso tudo para quilômetros. Você vai conseguir somar isso bem fácil. Na questão 5, ela é uma questão que exige também um pouquinho mais de conhecimento da área de física, que ela vai falar sobre movimento. Ela vai perguntar para você se o movimento é acelerado, retardado, variado.
e aí você precisa ter esse conhecimentozinho, tá? Mas esse é um conhecimento bem superficial, que com pouca leitura e revisão do material você consegue resolver esse tipo de questão, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar um negócio para vocês. Ele vai perguntar no intervalo de A até C, tá? Ele vai perguntar no intervalo de A até C o que acontece com o movimento. Aqui está o intervalo de A até C. O que acontece nesse intervalo? O que acontece com o movimento, tá? E aí, aqui abaixo estão as alternativas para você marcar, tá ok? Então, eu acredito que uma revisão básica vocês conseguem resolver isso aí. Eu não vou ajudar tanto vocês nesse primeiro roteiro e eu vou explicar o motivo, tá? Esse primeiro roteiro aqui, deixa eu voltar aqui em cima, ele é um roteiro diagnóstico. Professor, o que significa isso? Significa dizer que nesse roteiro a gente vai testar os conhecimentos de vocês em relação ao que foi trabalhado no ano passado, tá? Então, vocês já viram boa parte desse conteúdo, ou talvez vocês já viram todos eles, e agora a gente vai testar como é que você está o seu conhecimento, tá? Por isso que é uma avaliação diagnóstica, para você pôr em prática o conhecimento que você já tinha. Então, eu quero ver como é que vocês vão se sair. Se precisar de ajuda, eu vou estar disponível para ajudar vocês, ok? Acho que era só isso mesmo.